Deus está chamando o seu povo para um posicionamento sério e responsável. Não é tempo de acomodação, nem de fé superficial. O Senhor requer santidade, compromisso, obediência à sua palavra. Muitos têm ouvido a voz de Deus, mas têm também adiado decisões importantes, e isso tem enfraquecido a vida espiritual. É hora de despertar e de alinhar o coração com a vontade de Deus. Não podemos servir a Deus pela metade. Pecados escondidos, atitudes erradas e escolhas contrárias à palavra de Deus impedem o avanço espiritual. Deus nos exorta a abandonar práticas que entristecem o Espírito Santo e a viver a uma fé verdadeira, que se manifesta em atitudes, não apenas em palavras. O arrependimento sincero abre caminho para a restauração. Este é o tempo de nós termos um conserto e um retorno ao nosso primeiro amor. Deus deseja um povo firme, vigilante e cheio de temor. Quem atende à exortação do Senhor experimenta crescimento, direção e renovação espiritual. E hoje é o dia da decisão. Ou vivemos o Evangelho por inteiro, ou continuaremos sempre estagnado. A partir de agora, passamos a apresentar o seu programa Um Novo Caminhar. Graças a Deus, né? Olá, Bauru, boa noite, região, a paz do Senhor, povo de Deus. A partir de agora, com muita alegria, com muita paz, com muita felicidade, estamos unidos na fé e na graça para levar até você mais uma programação Um Novo Caminhar. Programa que tem como por objetivo e propósito único levar para você e para sua família a bênção de Deus através do louvor e também através da Bíblia Sagrada, a Santa Palavra de Deus. A você que está nos acompanhando, você meu irmão, você minha irmã, seja muito bem-vindo. Que Deus, na sua graça e bondade, possa estar estendendo para você e sua casa as mais copiosas bênçãos de Deus. Que Deus possa derramar a paz, a virtude, a graça, a toda a misericórdia possa ser entregue para você e para sua família, ao que nós aqui, a família, Um Novo Caminhar, desejamos a cada um dos nossos irmãos internautas, com muita alegria, com muita felicidade, estamos mais uma vez a postos para cumprir o ID do Senhor e nos ajudar, a levar a mensagem do Pai Todo-Poderoso até os confins da terra, onde você estiver no seu trabalho, na sua casa, talvez aí nas ruas da cidade, acompanhando a programação agora, pelo seu veículo. Que Deus abençoe. Se você estiver na sua casa, obrigado por estar abrindo as portas do seu lar, para que a gente possa entrar e junto estar glorificando ao nosso Deus. Muito obrigado, que Deus recompense, que Deus derrame muita bênção, muita paz e muitas vitórias a todos vocês aí no seu lar neste momento. E hoje, mais uma vez, quem vos saúda, na doce e santa paz do Senhor, teu irmão em Cristo, Dalmo José, convidando você para permanecer até o final do nosso programa, porque lá no final nós vamos estar clamando por Deus, vamos estar clamando pela misericórdia do Pai, e com certeza a bênção do nosso Deus vai ser estendida, não apenas àqueles que buscam, mas àqueles também que clamam, que gritam, que pedem ao nosso Deus perante as suas necessidades. E hoje é o dia da vitória.
Hoje é o dia da sua graça, hoje é o dia que Deus preparou para que você possa estar recebendo a felicidade, a alegria, o sonho da sua vida. Basta você acreditar. Se você acreditar, Deus vai estar entregando para você toda a sorte de bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Obrigado por estar conosco e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha de verdade a estar reinando em cada vida e em cada coração. Amém? Graças a Deus, né? E daqui a pouquinho, amados, vamos estar louvando a Deus, daqui a pouquinho nós vamos estar glorificando ao nosso Pai Todo-Poderoso, né? E também daqui a pouco vamos ter a mensagem poderosa da Palavra de Deus, algo que Deus colocou no coração, algo que Deus colocou em nossa vida, e nós vamos estar aí retribuindo, entregando uma partícula da Palavra de Deus, que está em Romanos capítulo 8, a partir do verso 1, algo grandioso que Deus colocou para nós e nós vamos estar tentando entregar segundo a vontade e a direção do Espírito Santo. Fique conosco, porque eu tenho certeza que hoje a palavra revelada, a palavra vai tocar no seu coração e Deus vai estar aí realizando uma obra, uma bênção, uma vitória na sua vida, na sua família. Amém? Graças a Deus. E queremos agradecer também, né, a todos os nossos irmãos, né, que têm aí participado conosco, irmãos que têm cooperado com a gente na programação Um Novo Caminhar, tantos homens de Deus, né, que têm passado por nossos microfones e têm ajudado a propagar a palavra do Senhor. Que Deus venha abençoá-los de uma forma muito poderosa, de uma forma muito especial. E principalmente também, né, irmão, a você que nos acompanha, você que sempre nos dá essa audiência para a nossa programação, porque a Bíblia nos ensina, né, como que nós vamos pregar se não tem quem ouve, e para vocês, como vocês vão ouvir se não tem quem pregue, né? Então, este elo preparado por Deus dentro da programação Um Novo Caminhar é motivo de alegria, é motivo de muita felicidade para cada um de nós, nós que fazemos, vocês que recebem este conteúdo vindo do céu. É obra de Deus, é a palavra de Deus tocando em nossa vida, é uma permanência constante de busca, de luta, mas também é muitas vitórias que têm acontecido em nossa vida, no nosso coração, né? Então, que Deus abençoe grandemente a todos os nossos irmãos internautas que nos acompanham, a você que nos acompanha aí em Campinas, você que acompanha na região de Marília. Deus abençoe você que está nos acompanhando em Sumaré, São Paulo, capital. Que Deus derrame muita graça, muita bênção, né? Sete Lagoas, em Minas, também temos muitas pessoas nos acompanhando, ficamos felizes com tudo isso, né? Temos também bastante audiência na cidade de Lins, Penápolis, Tupã, enfim. Deus tem preparado pessoas de vários pontos do nosso estado, do nosso Brasil, para receber a palavra de Deus através do programa Um Novo Caminhar, e glorificamos a Deus por sua vida, que está sempre conosco, compartilhando e nos ajudando a levar a mensagem poderosa do nosso Deus Todo-Poderoso. Saiba que vocês estão todos aqui em nosso caderno de oração e nós vamos estar sempre orando uns pelos outros, na certeza de que Deus tem uma bênção, de que Deus tem uma vitória a cada um de nós. Amém? E por falar em bênção, por falar em vitória, por falar em oração, vamos começar nossa programação de hoje, né? Vamos começar a programação orando, buscando o nosso Deus. E você, meu irmão, você, minha irmã, que está aí com problemas na sua casa, problemas pessoais, talvez problemas com a sua família, saiba que Deus, ele é especialista nas obras impossíveis. Aquilo que é possível para nós, Deus deixa para nós mesmos estarmos resolvendo por nossas próprias forças, pela comunhão dos irmãos, pela comunhão da nossa família. A gente une forças e vai resolvendo as situações que estão aí embaraçadas dentro da nossa capacidade, da nossa força, do nosso poder. Mas quando se torna impossível, aí nós entramos na grande ação do nosso Deus. Nós entramos na sua grande especialidade, que é cuidar das causas impossíveis. Se é este o seu caso, ore comigo. Apresente a Deus a sua necessidade, apresente a Deus aquilo que você está precisando e saiba que a oração é a única forma, a única fonte de comunicação entre nós com Deus, é através da oração. E quando nós unimos a nossa fé, esta força fica ainda maior e Deus, na sua misericórdia, tende a ouvir ainda mais rápido. Vamos pela fé? Vamos pela graça? Vamos pela união? Vamos pela força? Então vamos juntos falar com Deus. Momento de oração.
Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, é no nome de Jesus Cristo que mais uma vez, Senhor, nós nos aproximamos de Ti. É no nome de Jesus Cristo que mais uma vez, ó Pai, nós buscamos a Tua presença, a Tua face. E neste momento, Senhor, de oração, eu quero, Pai, pedir a Tua graça e a Tua misericórdia estendida, ó Deus, sobre a nossa programação de hoje. Que o Senhor, Pai, por Tua bondade, possa estar, meu Pai, contemplando o nosso coração, contemplando, Senhor, nossos lábios, porque os nossos lábios estão agora, Pai, pronunciando aquilo que está cheio dentro de nós, aquilo que nós estamos precisando, algo, meu Deus, que está nos torturando, algo que está nos machucando, meu Deus, e nós precisamos, neste momento, colocar tudo isso diante do Teu altar, diante da Tua graça, diante da Tua misericórdia, porque a Tua palavra, meu Pai, nos diz que se nós buscarmos ao Senhor em oração, a Tua palavra nos diz que quando nós temos a nossa necessidade, se nós buscarmos o Senhor em ação de graça, em oração, em busca constante, o Senhor é fiel e justo, não apenas para nos perdoar, mas para ouvir também a nossa oração, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o nosso advogado, aquela pessoa, aquele ser, aquele ente querido, aquele Deus amoroso, aquele Pai poderoso, que está sempre pronto para nos abençoar e nos alcançar. Por isso, Deus, eu quero colocar, meu Pai, toda a nossa casa, toda a nossa família, a família de cada irmão que está agora sendo representada por este internauta, por esta irmã, por este irmão, e que, Senhor, a Tua graça possa ser, meu Pai, entregue de uma forma completa e total na vida de cada um de nós. Meu Pai, nós não merecemos, Deus. Sabemos que não merecemos porque nós somos pecadores e como pecadores estamos destituídos da Tua glória. Mas o Senhor, meu Pai, perdoa o nosso pecado através do Teu sangue. O Teu sangue vertido na cruz, meu Deus, é a nossa certeza da nossa vitória, é a certeza, meu Pai, da nossa conquista. E é neste momento, Pai, de súplica, de clamor, de oração, que eu peço a Deus em favor de todos aqueles que estão agora orando comigo. Muitas são as famílias que estão sendo representadas, muitos são os membros, muitas são as pessoas que estão agora unidos na fé, Pai, buscando a Tua face e a Tua bondade. E eu quero pedir nesse instante, Pai, que o Senhor possa, pela Tua misericórdia, não olhar para nossas falhas, não olhar para os nossos pecados, perdoá-los, ó Pai, perdoá-los, ó Deus, e nos atender para que a gente possa glorificar o Senhor com um sorriso ainda maior em nossos lábios e em nosso coração. Deus de amor, Deus de graça, em nome de Jesus, abençoa, Pai, a programação de hoje, tenha misericórdia de cada um de nós, que o Teu poder se manifeste, que a Tua graça se manifeste e que o Teu Espírito, Pai, possa nos ajudar em cada momento, em cada minuto da nossa programação, não apenas a nós que estamos aqui fazendo, preparando, levando esta programação, mas também a todos os nossos irmãos e irmãs, internautas, Pai, amigos, irmãos na fé, que estão agora ouvindo e clamando e pedindo, Senhor, Tua graça. Ouça-nos, ó Pai, por Tua grande misericórdia, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, e em Jesus Cristo também quero te agradecer, desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Um novo caminhar.
Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Vamos aí mandando a nossa saudação e a paz do Senhor para você, irmão, para você, irmã, que está chegando agora, você que está se comunicando conosco neste momento. Muito obrigado pela sua participação. Se você está participando pela primeira vez, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Que Deus, na sua infinita bondade, possa estar te abençoando, assim como também toda a sua família, todos os seus colegas de trabalho. É o que nós aqui desejamos em Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo, venha sempre conosco, venha nos ajudar, venha nos auxiliar a fazer este programa. De que forma? Você pode compartilhar nossa programação aí com seus amigos, né, na sua rede social. Várias são as formas, várias são as redes sociais hoje para nós compartilharmos, né, a palavra de Deus. Temos o Instagram, temos o YouTube, temos o Facebook, enfim, várias redes, né, estão aí disponíveis para nós propagarmos a mensagem de Deus. E eu queria que você hoje, que está chegando, você que participa conosco, estivesse fazendo esta obra de Deus, que você não vai estar auxiliando tão somente ao trabalho que nós realizamos, você não vai estar fortalecendo apenas o nosso trabalho, mas você vai estar, acima de tudo, prestando uma grande obra ao nosso Deus Todo-Poderoso, participando daquela grande comitiva. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Se você não pode ir, se você não pode ultrapassar mares, se você não pode ultrapassar os oceanos, saiba que você tem esta possibilidade agora de apertar o botãozinho do seu compartilhamento e levar a palavra de Deus até os confins da terra. Então nos ajude e vamos juntos glorificando e exaltando o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Amém, irmã? Graças a Deus. Então, que juntos nós possamos estar sempre exaltando aquele que é digno de honra, aquele que é digno de glória, aquele que é digno de estar sempre sendo adorado. E aonde você estiver, que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar toda a sua casa. Amém? Graças a Deus. Muito bem, amados, vamos louvar a Deus, vamos glorificar ao Senhor nesta noite, vamos exaltar ao seu nome com esse belíssimo cântico da nossa irmã Elian Oliveira, e logo na sequência a gente vai estar retornando para trazer hoje a mensagem que Deus colocou em nosso coração. Vamos louvar a Deus e na sequência a gente volta com a mensagem da palavra do Senhor. Jesus, Lázaro adoeceu. O teu amigo a quem tanto amas precisa urgentemente de um socorro teu. Porém Jesus disse pro mensageiro: vai você primeiro, depois chego lá. Enquanto isso Marta e Maria esperando e nada de Jesus chegar. E de repente houve um alvoroço, as duas chorando a se lamentarem, pois o infortúnio aconteceu, Lázaro morreu e nada de Jesus chegar. Todos chorando e Jesus não chega, embalsamando e Jesus não chega, pois ataduras e Jesus não chega. No esquife Jesus não chega, vai o cortejo e Jesus não chega, põe no sepulcro e Jesus não chega, a despedida e Jesus não chega, puseram a pedra e Jesus não chega. Só após 4 dias de dor e agonia é que Jesus resolve chegar no lugar. Porém Marta e Maria, sem entender, diziam: se tu tivesse aqui, ele não morreria. Mas Jesus disse: Marta, com sua voz tão calma, o teu irmão hoje farei ressuscitar. Pois o milagre eu opero é quando eu quero. Remove a pedra, pois hoje vou operar. Eu vou chegar no tempo, não é como você pensou, é no meu tempo. Mas quando eu chegar eu vou soprar o vento, eu vou fazer
você. Porém, meu filho, tem um segredo pra você ter a vitória. Remove a pedra da incredulidade agora, pois o milagre entre os teus vou operar. Remove a pedra que eu curo, eu saro, liberto, trabalho, dou vida, restauro, controlo, acalmo. Eu entro na guerra, eu sou o livramento. Eu tiro o embaraço, eu quebro a lança e corto o arco. Pra o teu problema, meu filho, eu sou a saída. E como resposta te digo, eu sou vida. Creia tão somente, eu sou o que sou. Pra o teu problema, meu filho, eu sou a saída. E como resposta te digo, sou vida. Creia tão somente, eu sou o que sou. Sou o que sou. Novo caminhar. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do nosso Deus. Aí está, né? A nossa irmã Elian Oliveira, né? Cantando no tempo dele, belíssimo louvor, né? Que Deus abençoe a serva de Deus, que Deus abençoe este seu ministério, que Deus possa continuar dando a ela muitas bênçãos, muitas vitórias, né? Através do louvor, o evangelismo através do louvor, né? Que você possa também, meu amado irmão, se alimentar com esta palavra, sabendo que Jesus jamais tarda. Quando nós estamos aí necessitados de algo, quando Deus tem que entregar algo para nós, saiba que vai ser realmente no tempo dele, vai ser no momento certo, para que a gente possa usufruir da melhor forma possível da bênção em nossa vida. E não importa que tipo de bênção seja que você está buscando, não importa qual seja a sua real necessidade, apenas entenda que você tem que fazer a sua entrega total e completa ao Senhor e confiar que no tempo certo Ele vai estar trazendo a vitória para você. É claro que aos olhos de Marta, aos olhos de Maria, aos olhos de todos aqueles que estavam presentes, aos nossos olhos, aos olhos humanos, é claro que Jesus chegou literalmente atrasado, ele chegou literalmente tarde, porque o aviso foi dado antes de Lázaro morrer. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus chegou apenas 4 dias depois de sua morte. Então, aos olhos humanos, nada mais podia ser feito, nada mais podia ser realizado. E Jesus, ele disse, tudo isso é para a minha glória, tudo isso é para a glória daquele que me enviou, tudo isso é para a glória do nosso Deus. E ele disse algo que até espantou aquela multidão: Lázaro não morreu, Lázaro dorme, nós vamos lá, vamos despertá-lo deste sono. Mas como despertar do sono se foi envolvido aquele homem das formas necessárias que a lei judaica permitia ou ordenava para que ele pudesse, morto, ser enterrado? Irmãos, não tinha mais o que fazer, era constatado a sua morte, mas para Jesus ele estava dormindo. E Jesus estaria indo lá para ressuscitá-lo, para trazê-lo de volta à vida, acordá-lo daquele sono. E é assim que Jesus trabalha, irmão. É no impossível, mas é também no nosso querer e na vontade, no tempo dele.
Tudo isso é uma complexidade que somente através do Espírito a gente vai conseguir entender. E quando Deus promete, Deus cumpre. Não existe nenhuma promessa dentro da Bíblia, irmão, que Deus deixou de cumprir. Todas as promessas, por mais impossíveis que sejam, Deus cumpriu. Além deste caso que nós estamos aí mostrando através desse louvor, o caso de Lázaro, lembre-se também do caso do dilúvio. Quando o nosso Deus, ele anunciou a Noé o dilúvio e pediu para que ele fosse construir aquela arca, ninguém acreditava, porque naquela época não existia chuva, as gramas eram regadas, digamos, por um sereno que existia naquela época. Nada de chuva forte, nada de chuva pesada, nada de chuva volumosa. Então, Noé sair anunciando que vai acontecer um dilúvio, irmão, era para aquelas pessoas loucura. Mas Deus havia avisado Noé: prepara esta arca, deu as dimensões, deu tudo que precisava ser dado para orientá-lo a construir esta arca. E Noé foi construindo, as pessoas chamando-o de louco e ele falando: venha para a arca, venha para a arca. E ninguém deu ouvido à voz do velho patriarca. Alguns anos mais tarde, aproximadamente 120 anos, a palavra de Deus diz que um forte dilúvio aconteceu e todos pereceram, apenas aquelas pessoas que foram da família de Noé, que entraram na arca junto com os animais, e a palavra de Deus que diz que o dilúvio, enfim, aconteceu. Promessa de 100 anos foi cumprida. E não importa se é 100 anos, se é 1 ano, se é 10, se é 1000, se é um século, se é 2, não importa. Se Deus prometeu, Deus cumpre. Se você tem promessa, irmão e irmã, saiba que Deus vai cumprir na sua vida. Deus, ele vai realizar o teu sonho e o teu desejo. Apenas acredite, apenas busque, apenas abra o seu espírito e deixa Deus trabalhar, deixa Deus realizar. É uma obra que somente Ele pode fazer. Porque se você pudesse, com certeza você resolveria o seu problema. Se você pudesse, você resolveria essa situação. Se você pudesse, você uniria as forças e realizava essa tarefa que deveria ser sua. Mas você vê que a complexidade foge da alçada humana, foge da área humana e abrange a área espiritual. Por isso a gente sempre diz, né? Só um milagre pode resolver isso. Só Deus pode resolver isso. Então vamos confiar no milagre. Então vamos confiar em Deus. Assim como Deus realizou o dilúvio, assim como Deus ressuscitou Lázaro, assim como Deus fez tantas outras proezas aos olhos humanos, irmãos, Deus vai realizar também essa proeza na sua vida e no seu coração. É isso que hoje estamos aqui propagando. A fé. Acredite. Deus tem uma bênção, Deus tem um milagre, Deus tem algo grandioso para você na sua vida. Amém? Graças a Deus. Então, agora, depois de falarmos um pouco sobre isso, vamos à palavra do Senhor. Vamos falar um pouquinho daquilo que Deus colocou em nossos corações, Romanos 8, a partir do verso de número 1. Eu convido você a estar lendo, acompanhando comigo, porque no programa Um Novo Caminhar chegou o momento da palavra de Deus. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Uma noite pode parecer não ter fim. A tristeza, as lágrimas, o desânimo,
tudo se move contra você. Mas no momento de paz, você ouve uma palavra que renova a esperança e faz o seu coração bater mais forte. Ouça a palavra de Deus. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, amados, chegamos então nesse momento especial, nesse momento tão feliz, tão alegre, que é o momento da palavra de Deus. O programa Um Novo Caminhar chega nesse momento tão importante da programação, que é o momento da palavra do Senhor. E eu queria convidar você a estar comigo, a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, capítulo de número 8, a partir do verso de número 1. Carta aos Romanos, capítulo 8, verso de número 1. Eu convido você a estar comigo, acompanhando a leitura da palavra do Senhor, ou na sua Bíblia, se estiver ao seu alcance, ou aí na sua tela, neste momento, onde a palavra do Senhor nos diz desta forma. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vamos repetir? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Verso de número 9. Vós, porém, que estáis na carne, que não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aleluia! E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Amém, irmão? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus amados irmãos. Muito bem, minhas amadas irmãs, ouvinte amigo da Palavra de Deus, simpatizantes da fé em Jesus Cristo.
A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 8, verso 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Meu amado irmão, minha amada irmã, a nossa vida, ela é sempre colocada à prova, a nossa vida ela é sempre colocada a testes, vamos dizer assim, a confrontos, quando se trata de vida espiritual. Aquele que serve verdadeiramente a Deus, ele vive numa constante luta, ele vive numa constante guerra, porque muitas vezes a carne, ou seja, o seu desejo pecaminoso, o desejo do homem e da mulher que vivia no passado, é estar sempre fazendo aquilo que vem desagradar ao nosso Deus. Aquela pessoa que serve ao Senhor está sempre confrontada com o pecado, parece que aonde anda, aonde está, parece que o que vê sempre estará mostrando para aquela pessoa o desejo de deixar aquilo que é espiritual, que é da vontade de Deus, porque é uma pessoa que vive no Espírito, para começar a fazer a vontade da carne, o desejo do seu próprio corpo, viver ao seu bel prazer. E muitas vezes, pessoas que se julgam servas de Deus, firmes na fé, estabilizadas, diante de uma igreja, de uma comunidade, muitas vezes essas pessoas deixam por um pequeno vacilo o caminho de Deus e comete erros, comete falhas, e nós sabemos que quando cometemos as primeiras falhas, por menores que sejam, nós estamos sempre abrindo espaço para que o inimigo, para que o diabo possa entrar em nossa vida e fazer de nós os seus escravos, porque começamos por pequenas coisas. Ah, isso não faz mal, ah, isso não tem nada. Depois se arrepende e pede perdão, mas depois volta novamente a cometer aquele erro ou um outro pecado qualquer, sempre pensando que Jesus é o nosso advogado e está sempre pronto a nos perdoar. Sim, irmãos, Jesus está sempre pronto a nos perdoar, Jesus conhece a nossa fraqueza, Jesus é o nosso advogado, Jesus convida, vinde você que está cansado, Jesus é todo poderoso para contemplar nossa vida e nos perdoar, nos purificar de todo pecado. É palavra profética, é palavra de Deus. Mas nós precisamos entender que Jesus também não é uma brincadeira, que Jesus não é bobo, que Jesus conhece quando nós estamos pecando porque nós estamos querendo. O Senhor conhece quando nós estamos pecando por nossa própria vontade. E Jesus, neste momento, ele não requer apenas que você busque a Ele, ele requer um arrependimento. Ele quer que você se volte a Ele em sinceridade de coração e abandone o pecado. Que você não volte a cometer, mas não é cometer um pecado, pedir perdão e cometê-lo de novo. Lembre-se que Deus, Ele é amor, Deus, Ele é graça, Deus, Ele é milagre, mas Deus também, Ele é justiça. No dia do nosso encontro com o Senhor, quando nós tivermos que prestar conta dos nossos atos, porque diz a palavra do Senhor que nenhuma das nossas palavras, nenhum dos nossos vocabulários ficarão ocultos diante de Deus, tudo será revelado. Aquilo que hoje propagamos em portas fechadas, aquilo que propagamos hoje com palavras baixas para que ninguém ouça, saiba que tudo isso vai ser revelado diante de você como se fosse um filme, como se fosse uma tela passando aos seus olhos e você vendo todos os seus erros, todos os seus pecados. A misericórdia de Deus, ela é grande, a misericórdia de Deus, ela é infinita. Quando nós erramos, quando nós pecamos, inconscientemente, mas quando nós pecamos, irmãos, de uma forma voluntária, sabendo que é errado, e nós estamos indo praticar aquele pecado, irmão, isso é mais do que pecado, é uma iniquidade, é uma abominação diante de Deus, porque temos o conhecimento da verdade, porque temos o conhecimento da presença de Deus em nosso coração, então jamais podemos cometer atos ilícitos sabendo que Deus reprova, que Deus condena. E saiba de uma coisa, Deus, na sua infinita misericórdia, quando Ele subiu ao céu, Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu enviarei para vocês o Consolador. Ou seja, Deus estaria enviando
o Espírito Santo para que ele pudesse nos orientar, para que através dele pudéssemos confrontar os nossos erros e os nossos pecados. Aleluia! E o Espírito Santo, sempre que você vai cometer algo errado ou algo certo, o Espírito acusa para você, faça ou não faça, mesmo lá no seu inconsciente, no profundo da sua alma, no profundo do seu coração, você sabe se aquilo que você está fazendo é certo ou errado. E esse discernimento não vem do homem, não vem da mulher, não vem de você, não vem do ser humano. Porque com certeza nós estaríamos dizendo que aquilo é certo, mas o Espírito de Deus é Ele quem vai te confrontar e é Ele quem vai te revelar e tocar no seu coração, no seu pensamento, no seu entendimento, para que você mesmo diga pelo Espírito, isto é errado. E quando nós temos esta consciência de que o Espírito está nos falando, que tal atitude, que tal palavra, que tal frase, que o lugar que nós estamos indo é um lugar errado, irmão, não é você que está dizendo, é o Espírito de Deus, o nosso Consolador, o nosso confrontador, é Ele que está avisando você. E quando desobedecemos a voz e a ordem do Espírito Santo, amados, nós estamos desobedecendo, ofendendo diretamente aquele que vai nos julgar, aquele que nos criou, aquele que deu vida e fôlego para você. Porque a palavra de Deus diz que existe um único Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existem três pessoas, mas que são unificadas no mesmo entendimento, na mesma forma, na mesma palavra, e que julgam com a mesma intensidade, porque os três são apenas seres que estão administrando segundo a sua orientação, segundo a sua vontade. Mas todas essas vontades unidas e unificadas sempre em Deus, porque os três formam um único Senhor. O Deus Criador, o Deus Salvador e aquele Deus que também nos orienta. Então, confrontar o Espírito é confrontar diretamente a Deus e é colocar em xeque, irmão, a nossa salvação. Por isso, nós precisamos estar sempre orientados, precisamos estar sempre prontos a ouvir aquilo que o Espírito nos diz, porque quando nós estamos diretamente envolvidos com o Senhor, com o nosso pensamento voltado a Deus, irmão, nós não temos tempo de pensar nas coisas do pecado. Por isso que Paulo está dizendo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque o nosso pensamento é espiritual, o nosso pensamento é em Jesus Cristo. E quando você se prontifica a passar em oração, quando você se prontifica a estar em espírito de oração, quando você se prontifica a estar fazendo algo dentro da obra de Deus, tudo isso te edifica e te afasta dos caminhos errados, dos caminhos que distanciam da salvação de Jesus Cristo. Mas aqueles que não andam segundo a carne, com certeza, irmão, terão muito, mas muito que prestar conta ao Senhor nosso Deus no dia do seu julgamento. E não pense que esse julgamento vai ser tão distante assim, porque por mais distante que seja, por centenas de anos, por milhares de anos, devido ao arrebatamento da igreja, que nós não sabemos quando vai acontecer, mas a sua morte pode ser amanhã. Então o seu julgamento, as suas atitudes, aquilo que você faz, pode estar na presença de Deus já no dia de amanhã, e por que não dizer talvez ainda esta noite antes que este dia termine. É Deus, amados irmãos, é Deus, meus queridos irmãos, que tem esta atitude, que tem este poder. É Ele que nos orienta nesta noite. Vamos andar segundo a vontade de Deus. A palavra de Deus diz no verso de número 6, a inclinação da carne é morte, e a inclinação do Espírito é vida. Então depende apenas de cada um de nós, irmãos. Depende de você, depende de mim. Depende das nossas próprias decisões, escolher andar em santidade ou não. Sem santificação, é impossível agradar a Deus. Sem santificação, é impossível nós estarmos em comunhão com Deus.
E como nós vamos estar em comunhão com Deus se nós não estamos vivendo em santidade? E santidade é santidade completa. Santidade é santidade no vocabulário, é no vestir, é no se portar, é no comportamento nosso em casa, na rua, no ônibus, no trabalho, na cidade, na fazenda, no sítio, na chácara, em todos os lugares. Nós somos testemunhas vivas de um Cristo vivo que vive dentro de nós. E assim, irmão, nós precisamos estar sempre atentos àquilo que o Senhor tem para entregar para nós. Ah, irmão Dalmo, mas a luta é grande, as dificuldades são intensas, eu não consigo resolver os problemas devido a tantas dificuldades que se avolumam diante de mim. Eu sei, irmão, mas a palavra de Deus nos diz, no Salmo de número 30, que o choro pode durar uma noite, a luta pode trazer lágrimas para você durante uma noite, mas com certeza no amanhecer virá o sorriso, no amanhecer virá a alegria. E que alegria é essa? É a solução daquilo que você está buscando, se você for perseverante na palavra de Deus, se você for um cristão sincero, um cristão honesto diante de Deus, cujas palavras sejam palavras fiéis, de adoração, de louvor àquele que te deu a vida, aquele que te deu a salvação, aquele que morreu na cruz por você. Então a sua luta pode ser intensa ao ponto de provocar lágrimas. Mas saiba que, por mais difícil que seja a sua prova, por mais difícil que seja a sua dificuldade, por pior situação que esteja passando o seu filho, a sua família, a sua casa, por mais difícil que esteja a sua condição física, saiba que esta alegria ela pode chegar a qualquer momento se você for fiel, se você for perseverante em oração, porque Deus tem um momento certo de realizar o milagre na nossa vida. Por isso, irmão, acredite, a lágrima muitas vezes deixa de ser lágrima para ser uma frase. A lágrima deixa de ser lágrima para ser uma oração, e uma oração com lágrimas, uma oração com joelhos no chão, tem muito mais força que muitas palavras unidas, faladas de uma forma eloquente e bonita. O silêncio muitas vezes substitui a nossa oração verbal. Muitas vezes nós oramos com o coração machucado, doído, é verdade, mas Deus está ouvindo aquilo que está falando, aquilo que está balbuciando o nosso coração. Por isso, esforça, lute, enfrente, Ele vai fortalecer sua vida, Ele vai fortalecer o seu coração, Deus vai fortalecer tudo o que você precisa para que você seja ouvido e atendido. Todos que esperam no Senhor jamais serão abandonados, jamais será lançado fora. Meu amado irmão, minha amada irmã, muitas vezes a gente pensa que a palavra de Deus ela é complicada, ela é difícil de ser entendida, mas não é, irmão. Se nós colocarmos a nossa vida no altar de Deus e obedecermos a sua vontade, Ele é fiel, Ele é justo para estar conosco. Se nós tivermos um espírito voltado a Deus, se nós vivermos em espírito constantemente, nós vamos automaticamente, irmãos, andar em espírito. Se nós andarmos, se nós vivermos esse espírito, automaticamente ele vai habitar em nós, vai fazer de nós uma rocha, vai fazer de nós alguém fechado para o mal. Nós vamos amar mais, nós vamos orar mais, nós vamos ajudar mais, nós vamos fazer a obra do Senhor com mais vontade, com mais dedicação. Não vamos ser negligentes naquilo que Deus preparou para que a gente venha a fazer. Tudo depende do Espírito, da forma como nós andamos. E nós precisamos estar andando na presença do Pai. E andar na presença de Deus, irmãos, é necessário, é importante. Aleluia! A palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, capítulo de número 8, que se nós estivermos em Cristo, se nós guardarmos a palavra do Senhor, aleluia, nós nunca veremos a morte. Ah, mas nós nunca vamos morrer? Não, vamos sim, irmãos. Você sabe que esta carne, este ser humano, esta vida física que você tem, um dia acaba. Tanto que se nós voltarmos de 1900 para trás, não existe mais ninguém. Todos os que nasceram até 1900
morreram. Estão vivos apenas esses remanescentes. Todos pereceram, todos morreram. Todos foram colocados numa tumba, num cemitério, e estão lá os seus ossos. Todos nós morreremos. Apenas Jesus, o único que ressuscitou e subiu novamente aos céus. Ele foi o único que ressuscitou para nunca mais morrer. Ah, mas irmão Lázaro, ele não ressuscitou, mas morreu. E lá no túmulo de Lázaro está escrito: aqui jaz Lázaro. E se você for lá no túmulo de Jesus, Jesus não está mais ali. Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio, porque ele está no céu e prometeu enviar o Espírito Santo para nos guardar, para nos proteger, para nos libertar, para nos ajudar, e prometeu muito mais ainda do que isso. Prometeu nos dar vida, estar conosco todos os dias, perdoar nossos pecados quando confessados de uma forma arrependida e, ainda mais, nos levar para o céu. Por isso, irmão, depende apenas de cada um de nós. Esta é a palavra que ele nos faz, a vida eterna. Como conquistá-la? Andando dignamente na presença do Pai, respeitando os seus ensinos, respeitando a sua palavra, respeitando aos irmãos, amando um ao outro. Que o Senhor, na tua misericórdia, na tua grandeza, possa revelar para você todas essas atitudes, todas essas formas de estar exaltando e glorificando ao nosso Deus. Por isso, meus amados irmãos, eu encerro esta mensagem de hoje dizendo para você o que está escrito em Gálatas, capítulo de número 5. Viver em espírito é maravilhoso, porque quando nós vivemos em espírito, nós colhemos o fruto deste espírito. Quando nós vivemos em espírito, quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós realmente, literalmente, abandonamos o pecado, deixamos esta vida pregressa, esta vida errada, esta vida perdida, de um mundo totalmente invertido na sua sociedade, nós estamos plantando a grandeza de Deus em nossa vida e em nosso coração, e estamos vivendo o verdadeiro fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito, irmão? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, esperança. Contra isso, irmão, não existe regras, não existe lei, não existe condenação. Quando andamos segundo o Espírito, amando, gozando, sendo bondoso, tendo fé, irmãos, nós estamos andando a passos largos para o nosso grande encontro com Deus, aleluia, quando nós formos arrebatados para o encontro com o Pai. Mas para isso é preciso viver em espírito de vida, com o fruto verdadeiramente do amor. Mas existe também o outro lado da história, aqueles frutos que nos condenam. São os frutos que, segundo Gálatas, segundo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, ele diz no verso de número 19: as obras da carne são conhecidas, opostas ao fruto do Espírito. E quais são as obras da carne que são conhecidas? Ele faz uma lista, irmãos, ele faz uma lista de erros que são frutos da carne, que são frutos do desejo, da nossa própria vontade e do nosso bel prazer. Ou seja, ele mostra ali o adultério, a prostituição, ele mostra a impureza, a idolatria, a feitiçaria, a idolatria, a inimizade, a ira, a dissensão, a heresia, a inveja, bebedice, glutonaria, homicídio. E ele diz uma coisa muito importante. Ele diz uma coisa muito importante. Aleluia. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, então a lista está aí. O que devemos fazer está aqui. Se nós não obedecermos, nós não herdaremos o reino de Deus. Simples assim.
Se você é um homicida, se você é um beberrão, se você é um adúltero, se você pratica prostituição, etc, etc, segundo a lista que Paulo nos mostra, simplesmente não herdaremos o reino de Deus. É permitido fazer, irmão? Claro que é. Nós jamais fomos proibidos de fazer alguma coisa. Se você quer viver na prostituição, pode viver. Só não pode entrar no céu. Se você roubar, você pode roubar, mas você só não pode entrar no reino de Deus. Se você adultera, se você provoca dissensões, provoca brigas, se você provoca homicídios, você pode provocar. Ninguém te proíbe. Você apenas vai pagar pela lei terrena e tudo certo. Mas você não vai poder entrar no reino de Deus. No reino de Deus só entra lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. No céu só entra pessoas literalmente arrependidas. O ladrão da cruz, ele morreu, irmão. Por que ele morreu salvo? Porque Deus olhou para dentro dele e viu verdadeiro arrependimento. Não vamos viver uma vida desregrada, não vamos viver uma vida fora da presença de Deus, porque no Deus ele não é brincadeira, Deus ele não vai ficar fingindo, não vai ficar passando paninho em cima de nós. Pecamos, não nos arrependemos enquanto estávamos vivos, não tem salvação, irmão, é a palavra de Deus quem diz. Então por que viver desregrado, por que viver pecando, por que viver errando, irmão? Coloque-se diante do Senhor, entrega a sua vida, entrega o seu caminho a Ele, confesse os seus pecados, largue esta maldade de lado e seja feliz para sempre. E quando eu digo sempre, não é só o período terreno, é por toda a eternidade. A nossa salvação, irmãos, ela não está vinculada, ela não está alicerçada na forma em como nós morremos. Mas a salvação, ela está alicerçada na forma de como nós vivemos. Pense muito bem nisto. Não adianta viver uma vida totalmente perdida e errada e depois morrer achando que vai chegar diante de Deus. Deus, perdoa meus pecados. Ele vai te perguntar por que você não pediu perdão quando você tinha consciência disto. Então, a nossa salvação não depende de como nós morremos, depende de como nós vivemos. Pense seriamente nisso. O Espírito Santo que ressuscitou Jesus habita em mim e habita em vós. E ele também vai ter acesso à salvação do nosso corpo e vai transformar este nosso corpo mortal, este nosso corpo corroído. Ele vai transformar o nosso corpo em um corpo de glória para que a gente venha a ser igualzinho ao Senhor. Amém? Graças a Deus. Por isso, meu amado irmão, lembre-se que Jesus, ele ainda é a grande esperança. Muitas pessoas dizem, né, que a esperança é a última que morre. Mas lembre-se, Jesus, ele é esta esperança. A gente passa por muitas esperanças na vida. Mas enquanto nós não encontrarmos com a verdadeira esperança, esperança de vida, esperança de espírito, esperança de salvação, que é chamado Jesus Cristo, nós não viveremos esta verdadeira esperança de alegria, de felicidade e de paz. E Jesus não morre, portanto, a esperança não morre, a esperança não termina quando nós colocamos essa esperança na presença de Jesus. A nossa salvação, o nosso gozo para entrar no céu é nos dado enquanto nós estivermos vivos, enquanto tivermos consciência dos nossos erros e pecados. Se nós confessarmos conscientemente cada um dos nossos erros, nós estaremos herdando a vida eterna na presença de Deus, o Todo-Poderoso. Por isso, irmão, que o Senhor te guarde, que o Senhor te ajude, que o Senhor te proteja de todas as situações que o inimigo tem tentado colocar em você em dificuldade, que o inimigo venha a ser derrotado, porque o Senhor precisa ser a tua sombra, a tua direita, como diz o Salmo 121.
E que ele não seja apenas a sombra à tua direita, que ele seja à direita, à esquerda, acima, embaixo, do lado, em todas as posições, que o Senhor esteja sempre te guardando, que o Senhor esteja sempre te protegendo, que o Senhor esteja sempre do seu lado, ajudando você a viver de verdade na presença do Pai. Amém? Amados, que Deus abençoe, que Deus na sua bondade e misericórdia, possa continuar falando com você, que o Espírito continue revelando para você a palavra do Senhor e que Deus possa te ajudar hoje e sempre. Que a palavra de Deus possa viver de verdade no seu coração. Deus te abençoe. Um novo caminhar. Graças a Deus, né? Muito bem, amados, aí está então a mensagem de hoje, aquilo que Deus preparou para o nosso coração, que nós possamos entender, compreender e verdadeiramente aplicar essas verdades em nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Estamos aí chegando ao final do nosso trabalho, do nosso programa. Eu quero agradecer a todos os nossos irmãos que deixaram seus nomes, que participaram conosco. Vamos estar orando agora e também posteriormente para todos vocês, para que Deus venha abençoá-los de uma forma muito especial, segundo a necessidade de cada vida, de cada coração, né? Muito obrigado, que Deus derrame muitas bênçãos na sua vida e que Deus possa continuar falando e revelando grandemente a sua palavra no seu coração. E você, meu irmão, você, minha irmã, que ainda não aceitou Jesus, que ainda não vive uma vida dedicada exclusivamente ao nosso Senhor Jesus Cristo, hoje é o momento oportuno. Hoje é um momento onde você pode entregar sua vida ao Senhor, você pode confessar os seus pecados, arrepender dos seus erros e viver neste grande Espírito, aguardando a volta do Senhor Jesus na certeza da sua salvação. Irmãos, como eu sempre digo, o nosso objetivo é estar revelando a verdadeira palavra do Senhor, o verdadeiro caminho que nos leva a Cristo. E o único caminho é Jesus Cristo, é a sua palavra. E quando nós não pregamos, quando nós não anunciamos a verdadeira palavra, nós estamos sendo negligentes da palavra do Senhor, porque a palavra diz que é a própria palavra quem nos condena. Assim como também a própria palavra pode nos salvar. Depende da forma como nós usamos esta palavra. Se usarmos, somos salvos. Se não usarmos através dela, nós vamos ser condenados, porque ela vai mostrar para nós os nossos erros e nós não vamos estar obedecendo a palavra de Deus. E é esse o nosso propósito, anunciar esta palavra, a Bíblia Sagrada, que mostra, que revela a palavra do Senhor, a vontade de Cristo, a vontade do nosso Deus em nossa vida. Então vamos viver, vamos estar na presença do Pai. Você que está aí na sua casa e talvez no seu trabalho, andando às vezes pela cidade, sem saber o que fazer ou para onde ir, vá para os braços de Cristo. Aceita Jesus hoje, dê uma oportunidade para que Deus venha renovar a sua vida, transformar a sua vida.
Você que afastou dos caminhos do Senhor, não importa por quais motivos, ninguém tem nada com isso, é você com Deus, porque ninguém vai perdoar o seu pecado. Não existe homem que possa perdoar pecado, não é contando para o homem que você vai receber o seu perdão. Não, é Jesus Cristo e o sangue vertido na cruz. Então converse com Jesus Cristo diretamente no seu quarto, feche a porta, isole-se, dobre o seu joelho, fale com o Senhor e deixe o Senhor Jesus perdoar os seus pecados e você sair renovado. Então não importa o motivo que te fez sair dos caminhos do Pai. Apenas volte, porque o seu lugar está ali preparado, Deus está de braços abertos aguardando você, que Deus possa então tocar na sua vida e você estar voltando para os caminhos do Senhor. E você que está aceitando Jesus, seja bem-vindo para a família cristã, seja bem-vindo para a igreja que vai ser arrebatada, a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, e procure uma igreja aí perto de sua casa, uma igreja que fale verdadeiramente da palavra de Deus, que tenha a Bíblia como regra de fé e prática diária, e você vai ser feliz na presença do Pai. Amém? Graças a Deus. Eu queria então orar por todos vocês agora, por minha casa, minha família, todas as famílias que estão representadas hoje aqui no programa Um Novo Caminhar, e para você que está aí nas cadeias públicas, estão aí nos hospitais, né? Vamos estar orando e que Deus venha abençoar a cada um de nós. Chegou então o momento de nós orarmos, de nós falarmos com Deus. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Mesmo quando a noite parecer estar mais escura, fazendo transparecer a tristeza da sua alma, lembre-se que um amigo zela por você. Ele é o seu amigo nos dias e nas noites. Por isso, vamos agora elevar o nosso pensamento aos céus. É momento de oração. Grande Deus e eterno Pai, eterno que está no céu, em nome de Jesus Cristo, Senhor, estamos mais uma vez na Tua presença, depois, ó Pai, de anunciar a Tua palavra, depois, ó Pai, de mais uma programação, Um Novo Caminhar, nós nos colocamos diante de Ti para pedir, meu Pai, a Tua graça e a Tua misericórdia. Meu Pai, o louvor foi entoado, a palavra foi ministrada, que o Senhor possa neste momento estar agora, Pai, entrando neste coração arrependido, neste coração, ó Pai, que se prostra diante do Senhor e que une a fé juntamente com cada um de nós para buscar Tua face. Meu Deus, nós não sabemos o que se passa, a necessidade de cada vida, de cada coração, mas o Senhor, meu Deus, é onisciente, é onipresente e pode estar agora junto dessa pessoa, interpretando, meu Pai, o coração, o pensamento e a vida e atendendo segundo a sua necessidade. Eu quero pedir, meu Pai, que o Senhor visite cada lar, cada casa, que o Senhor visite cada família e venha operar, meu Pai, o milagre e a bênção na vida de cada um de nós, na vida de cada uma dessas pessoas, Pai.
assim como nos hospitais, assim como nas creches, asilos, orfanatos, cadeias públicas, penitenciárias, enfim, ó Deus, aonde houver uma vida necessitada, carente, precisando, Senhor, de um conforto, de um consolo, que o Senhor possa estar agora ajudando para a tua glória. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que a nossa palavra, que a nossa voz, que o nosso desejo possa, meu Pai, ser expressado através da programação Um Novo Caminhar, que é o desejo de ver todas as pessoas se encontrando com Cristo. Que a palavra do Senhor possa ser, meu Pai, fiel e verdadeira em todos os momentos do coração de cada irmão internauta, independente da sua ideologia religiosa, da fé que professa, que o Teu Espírito possa falar com ela, Pai, com esta pessoa, transformando os seus erros em verdade e fazendo com que sua vida se torne uma vida reta diante do Senhor. Por isso, Pai, o Senhor morreu na cruz, derramou Teu sangue, para que todos aqueles que olharem para o Senhor e receberem ao Senhor, o Senhor se torna o verdadeiro advogado, Pai, Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, eu busco, eu te peço, e desde já, Senhor, também te agradeço, para todos sempre. Amém. Graças a Deus, né? Muito bem, amados, ao som desse prefixo musical e com esta oração da fé, vamos aí colocando um ponto final na programação de hoje, Um Novo Caminhar. Quero agradecer a todos os nossos irmãos, a todas as nossas irmãs que estiveram conosco, ouvindo e acompanhando, participando com a gente, divulgando, compartilhando, interagindo conosco. Muito obrigado, que Deus abençoe, que Deus recompense você para a glória do nosso Deus, que Deus abençoe toda a sua casa. Obrigado por abrir as portas do seu lar para nós entrarmos e juntos cultuarmos a Deus. Muito obrigado, que Deus venha abençoá-los de uma forma soberana, de uma forma especial, né? Mas queremos, acima de tudo, agradecer, como sempre, ao nosso Senhor Jesus Cristo por mais esta rica oportunidade, por esta grande oportunidade que nos deu de falarmos aqui do amor do nosso Cristo, do amor do nosso Deus e propagar a sua palavra, a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que transforma. Ao nosso Deus, toda a honra e toda a glória. Que Deus abençoe a cada um de vocês, agradecendo mais uma vez, que Deus possa entregar para você toda a bênção que você está precisando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, quem despede de vocês, teu irmão em Cristo, Dalmo José, convidando para que novamente possam estar conosco no próximo final de semana, quando retornaremos com mais uma programação Um Novo Caminhar. Que Deus abençoe, que você tenha uma noite abençoada, ao sono tranquilo e de muita paz, um final de semana na presença de Deus, e que a paz do nosso Cristo reine na sua vida, na sua família e no seu coração. A paz do Senhor Bauru, a paz do Senhor São Paulo, a paz do Senhor Brasil. E lembrem-se, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse agora.
Você acabou de ouvir o programa Um Novo Caminhar. Obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição, na paz do Senhor.